Olá, boa noite, clientes e amigos da Ânima. Estamos iniciando mais uma live dos encontros Gestão de Estresse e uma visão integrada sobre a sua carreira. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. O que eu fiz aqui? Ah, sumi com a minha. Boa noite. Vamos adicionar aqui a Lelê. Estou enxergando? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Bia, muito obrigada. Boa noite a todos. É um Sejam prazer estar aqui. bem-vindos. Deixa eu fazer uma introdução para a gente. Clientes e amigos da Ânima, né? Nós estamos. Oi, Carol, boa noite. Ana Paula, olá. Oi, Tati. Bom, estamos no nosso terceiro encontro. Nessa introdução, eu quero compartilhar com vocês que a gestão do estresse na carreira, na performance de carreira, é um tema muito importante. Oi, Fernando, seja bem-vindo. É um tema muito importante, porque a gestão do estresse, ela tem um impacto muito grande, né, na nossa tomada de decisão, na nossa comunicação, na nossa conduta. Então, quando a gente pensa em gestão de carreira, a gente deve, né, pensar de uma forma integrada. Então, nós fizemos, através desses encontros, trouxemos essa visão, né? Oi, Ricardo, fazendo olhinho. Oi, Juju. No primeiro encontro dessa série, nós conversamos com a Maibe, que é mestre em Reiki, falando, né? A Maibe é gestora, né? Criadora da consultoria Ser Saúde, Equilíbrio e Educação. E com ela nós discutimos vários aspectos sobre meditação, sobre equilíbrio, respiração. No segundo encontro, nós conversamos com o João, que é psicólogo clínico e organizacional, responsável, né, proprietário do Espaço Metacognitivo, discutindo sobre mente, impactos do estresse na mente. Oi, Renata, olá. Oi, Marcelo, boa noite. Sandra. Então, nesse encontro com o João, nós discutimos os impactos do estresse na mente e sempre a correlação da nossa gestão de performance na carreira. Então, são aspectos que impactam a nossa carreira. E hoje vamos ter essa oportunidade maravilhosa de conversar com a Letícia Gonçalves. Lelê, deixa eu só te apresentar um pouquinho. Tá bom. A Letícia é nutricionista, é mestre em nutrição, é especializada em emagrecimento e em diabetes, com foco em mudanças no comportamento alimentar. E a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre essa gestão do estresse no contexto da performance de carreira, né, Lê? Uhum. Antes da gente começar o conteúdo, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua abordagem de trabalho, como é que você entende que faz diferença para o seu cliente tratar a questão da nutrição com foco em Uhum. comportamental. Uhum. Sim. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar e falar sobre um tema que é extremamente relevante, né? Principalmente para o período que a gente está passando, mas para a vida toda é um tema muito relevante e são coisas que eu tenho sempre que trabalhar com os meus pacientes no consultório, porque as pessoas vivem ansiedade, as pessoas têm momentos de estresse na vida de um modo geral, e a nutrição é muito mais do que você investigar só as necessidades biológicas do paciente, né? Vai muito além de você verificar o que ele tem de necessidade de nutrientes ou de antioxidantes. Você tem que avaliar o paciente como um todo, porque existem outras questões que influenciam no ato de se alimentar. Tem cultura envolvida,
tem o afeto que muitas vezes o alimento traz, uma memória afetiva que aquele alimento traz para a pessoa, tem a busca por prazer no alimento também, que muitas pessoas têm. Tem esses fatores que influenciam nas escolhas alimentares, os aspectos emocionais. Então, todas essas questões são trabalhadas no consultório. Eu avalio o paciente como um todo e a gente investiga o que pode estar influenciando nas escolhas dele e, assim, mudar a maneira de agir para poder também modificar o comportamento alimentar. Então, uma abordagem integral, né? A pessoa como um todo durante a consulta. Muito bacana. E para quem está chegando agora, eu queria contar para vocês um presente especial que a gente preparou, que a Lelê preparou para vocês. A gente vai amanhã formalmente fazer um sorteio de uma sessão de mentoria nutricional com a Letícia Gonçalves, para os seguidores da Letícia e para os meus seguidores. Então fiquem atentos que amanhã a gente vai lançar esse sorteio para vocês no Instagram. Para essa oportunidade de mentoria, né? O fato da gente ter o recurso online facilita bastante, então traz essa oportunidade muito bacana para a gente, né? Com certeza. Está Quando a dando gente novas possibilidades de trabalho, né? novas possibilidades e eu sou fã, né? Eu já era adepta. Oi, Milena, boa noite. Oi, Marcela, tudo bem? Eu já sou adepta, né? Já tinha feito a minha mentoria nutricional online também, né? Uhum. Então, acho que a gente se conecta pelo nosso propósito. Então, isso que é fundamental. A gente, quando estava discutindo, você falou aí de a questão da nutrição, e a gente, quando começou a discutir, a gente começou a falar assim, o que representa a alimentação, o que representa a nutrição para a gente. E uma das coisas que a gente ficou rindo um tempão e comentando, né, foi a questão da alimentação nesse momento, né, quando você está mais em casa. Os efeitos Uhum. da alimentação quando você está mais em casa. O que ela passa a representar para a gente quando a gente está em casa. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre o que seus Sim. clientes têm te trazido? Aham, sim, com certeza. Eu tenho atendido muito e tenho ouvido muito as queixas das pessoas que estão nesse momento. Algumas pessoas estão em home office, outras pessoas nem tanto. Então, tem algumas dificuldades que são apresentadas com mais frequência. As pessoas estão com dificuldade de organizar as refeições, com dificuldade de se planejar, sem saber o que comer também, no contexto de estarem, né, no fato de estarem mais paradas um pouco, com uma vida menos ativa, estão sofrendo influências físicas do estresse e da ansiedade. Muita gente preocupada também com a imunidade, né? Como fortalecer o meu organismo para poder enfrentar, se por acaso for vítima desse coronavírus. Então, tem várias preocupações que as pessoas estão tendo nisso e algumas queixas também, até físicas, que as pessoas têm por conta do estresse e da ansiedade, né? Porque, assim, o nosso corpo, ele está preparado para um certo nível, é até positivo um certo nível de estresse e de ansiedade, porque te faz praticar uma tarefa, te leva a executar as coisas, então, te faz proteger de um perigo também. Um certo nível é até bom, mas quando existe um excesso, um descontrole, você começa a ter produção de alguns hormônios em excesso, produção de adrenalina, produção de cortisol. Então, isso passa a ser negativo, começam a aparecer sintomas no corpo que são negativos. Sintomas químicos, né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes é difícil identificar, porque alguns sintomas do estresse e da ansiedade são semelhantes a outros sintomas físicos também que as pessoas podem ter. Então, tem alguns exemplos assim, queda de cabelo é um deles, então, mas também pode ser por outros motivos. Então, se a pessoa está desconfiando que é do estresse, da ansiedade, mas também pode não ser, então aí é o caso de procurar uma ajuda profissional, de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista. Então, pode haver queda de cabelo, a pessoa pode ter insônia, dificuldade para dormir, algumas vezes se sente cansada ao final do dia, tem gente dizendo isso também, acaba ficando desgastada e cansada.
o sono fica um pouco, né, não consegue ter um sono bom, de boa qualidade. Então, isso tem acontecido com muita frequência também. Às vezes, algumas alergias de pele, alguns sintomas que se manifestam na pele também pode acontecer. Então, tem muita gente se queixando desses tipos de sintomas, né, durante esse período aí que tá um estresse maior e alguns com dificuldade para lidar com tudo que vem acontecendo. Algumas pessoas também Olha, reclamam de sintomas digestivos, né, de azia, de uma gastrite nervosa também, porque essas emoções, elas alteram, desequilibram os hormônios no nosso corpo e geram, de fato, sintomas físicos, né? e tem uma diferença. Boa noite, Claudinei. Olá, Paula. A Paula falou, eu falo, como é que é? Eu falo impulsivamente, tô com fome. KKKK. Pessoal, enviem suas dúvidas aqui pra gente, pode escrever bastante e vamos aproveitar esse momento, né, para esclarecer mesmo, porque uma coisa é você estar numa situação de estresse e você sai do trabalho e vem para casa e tem dentro da sua casa um momento de aspas, escapismo, né, de relaxamento com a família. Outra coisa é você estar dentro da sua casa e a sua casa ser o seu ambiente de trabalho, não só uma semana, né, mas um período mais longo e talvez até venha a ser definitivo, dependendo da sua empresa, do seu cargo. E você tem que restabelecer toda uma rotina e observar, né? Eu lembro você comentando sobre os hábitos, por exemplo. Então, Uhum. por onde que a gente pode começar? Nossa, tem tanta coisa, né? Você falou de sintomas Vamos. físicos, legal. Uhum, Você falou das razões pelas quais as pessoas comem, né? uhum, Para a gente uhum. observar por que que as pessoas Sim. comem. Uhum, E as escolhas alimentares, né? uhum. Como é que a gente organiza isso? Uhum. Tem algumas dicas, assim, quais alimentos são melhores para privilegiar, quais alimentos vão ajudar a reduzir esse estresse, essa ansiedade. Então, assim, primeiro, tem muita gente que está com aquela mania de ficar beliscando toda hora. Levanta da cadeira, está trabalhando, fica beliscando, ou coloca alguma coisa do lado e fica beliscando. Então, assim, do ponto de vista do alimento, né, em si. Então, evita o excesso de carboidrato, porque toda vez que você come um carboidrato em excesso, você gera um pico de glicose, de insulina, e depois vem essa queda. E essa queda te faz querer repetir de novo. Então, quando a pessoa vê, ela está comendo várias vezes por dia, descontroladamente. Então, aí, substitui por gorduras boas, então por castanhas, por amendoim, frutas gordurosas, como abacate, por exemplo, substitui por um petisco, digamos assim, mais saudável, né? Para você evitar esse efeito metabólico no seu organismo. Então, é importante fazer isso. Tem alguns alimentos também que são fontes de triptofano, tá? Exemplo desses alimentos: banana, ovos, carnes, castanhas. O triptofano é um aminoácido que ele é precursor, ele vai dar origem à serotonina. E a serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, quando você tem mais produção de serotonina, você consegue equilibrar um pouco mais essas emoções. Então, outros alimentos também que são legais são alimentos fontes de vitamina C. A vitamina C, o que ela faz? Ela reduz um pouco esse cortisol que é produzido excessivamente em função do estresse. Então, aí, as frutas cítricas, um limão, uma laranja, uma tangerina, também tem um kiwi, um morango, uma goiaba, acerola, são frutas fontes de vitamina C. Então, esses alimentos são legais de se privilegiar nesses momentos para você lidar fisiologicamente, para você melhorar o seu metabolismo de um modo geral e para evitar que você fique beliscando toda hora, aquela fome assim, igual uma pessoa falou aí, eu impulsivamente fico, estou com fome. Pode E estar tem tendo aquela alguns história, erros na escolha. e tem aquelas histórias do mito, né? Você está falando da química e está falando do benefício do alimento para o efeito, né? Do seu comportamento. E tem Sim. alguns mitos quando você fala de alimento e efeito para o comportamento. Então, existe uma correlação de alimento para te
auxiliar na tomada de decisão, ou alimento que vai te deixar mais atento, ou Uhum. alimento. O que que é mito e o que que é verdade sobre essa correlação entre alimento e inteligência, para você ter Uhum. maior clarividência, né? Uhum. Na verdade, como aquilo que eu falei, toda vez que você excede no consumo de açúcar, primeiro ele te dá uma sensação de um pouco de euforia, mas depois ele dá aquela sensação de cansaço. Então, às vezes, não tem aquela história assim de, ai, come aquele prato enorme de comida e depois fica com sono, dá aquela sensação de cansaço. Às vezes acontece. Então, é por causa disso, por causa desse excesso, o efeito do açúcar, né, dos carboidratos de um modo geral no nosso organismo pode dar aquela sensação de mais letargia, assim, também. Outra coisa que muita gente tem feito aí nesse período é dar uma excedida na ingestão de cafeína. Então, assim, fica buscando a cafeína para se deixar, para ter mais energia, para se manter acordado, para ficar mais alerta ao longo do dia, né? E acaba excedendo o consumo, isso atrapalhando o sono, porque quando você excede a cafeína, você não está tratando a causa da sua sensação de cansaço, você está simplesmente tentando amenizar a consequência. Não que não seja bom café, algum alimento à base de cafeína, sim, é bom. O café tem outros fatores positivos também. Mas o excesso é que é ruim. Então, 2 a 3 xícaras por dia, beleza. Mas tem gente que fica tomando cafezinho, né? Ainda mais que está em casa, está mais disponível. Às vezes senta com uma garrafa de café e ela vai inteira. Então, isso pode acabar dando promovendo o estresse, né? Tendo um efeito promotor do estresse, isso acabar tendo uma ativação que não é legal. O Eu corpo não responde de percebo, forma percebo positiva. na mentoria exatamente isso. É engraçado que assim, o cliente chega para você com as mesmas queixas, né, que ele chega na mentoria. Então, por exemplo, chega muito ansioso, quero tomar uma decisão, quero sair da minha empresa. Aí você começa a fazer a sistematização das ideias, né? Que é você didatizar o que que é sentimento, o que que é dados e fatos, né? Quando você começa a Uhum, fazer isso, você está sentindo isso, ok, você reconhece e acolhe. Mas o que é dado e fato? Como é que você organiza isso para uma tomada de decisão? Não é para ele sair da empresa, é para ele explorar mais, eventualmente, né, a oportunidade que ele está tendo de crescimento na empresa, ou de se desenvolver, porque numa situação de crise, quando você busca resolução de problemas, você se destaca. Então, uhum, a pessoa fica sem uma clarividência do que está se passando em torno dela e das oportunidades que ela pode explorar, né? uhum, Então, esse nível de estresse alto, né, juntando com a ansiedade, né, que é quando você já extrapolou a energia positiva, como você falou no início, né, a energia alta que a gente tem é uma ansiedade boa, quando ela passa, né, do estado de produção e começa a nos prejudicar na tomada de decisão, ou fazer com que a gente atropele as nossas atitudes, ela começa a ser, de fato, ansiedade, né, e precisa uhum, ser gerenciada. uhum. Então, os clientes chegam muito ansiosos, a gente tem que fazer uma sistematização e aí a gente começa a trabalhar essas questões, eu não do ponto de vista nutricional, mas com a metodologia de mentoria, né? Se esse Uhum. cliente busca nutrição para também olhar sobre esse aspecto nesse momento de estresse, é fantástico, né? Sim, uhum, uhum. Porque essas emoções, como ele lida com isso afeta, elas afetam também nas escolhas alimentares. E, consequentemente, na composição corporal, pode gerar aparecimento de alguma complicação de saúde, alguma doença. Então, isso tem que ser tratado também num contexto de uma consulta nutricional. Tem uma questão que você falou, que eu queria entrar um pouquinho, que é a questão da gestão. Oi, Fátima, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Tem uma questão super importante que está relacionada à gestão da sua rotina, porque como a gente tem uma rotina para sair de casa, você tem que acordar num horário, você tem um planejamento, né? Você acorda um horário, você vai se trocar, vai tomar café, se prepara, Uhum, sabe mais ou menos o tempo que você tem no trânsito até chegar à sua empresa. Quando você está em casa, basta que você se vista e você se posicione, né, com o rosto adequado e tal, para você entrar num call. Então, muita uhum, gente que acorda, não come nada, já entra num call.
Então, Uhum. fala um pouquinho sobre essa questão da gestão da rotina, né? Como é que a pessoa se programa para manter uma rotina? Porque até determinado ponto, você não se planejar, você sustenta, mas depois de uma, duas, 3 semanas, você já entra num looping. E aí é Uhum. super perigoso, né? Fala um Sim, pouquinho sobre, então, essa questão da rotina. e é uma coisa que, isso é uma coisa que eu tenho observado muito com as pessoas que eu tenho conversado e atendido. No início dessa quarentena, muita gente estava completamente sem rotina. Acordava mais tarde, ia dormir muito mais tarde, às vezes trocava um pouco o dia pela noite, não conseguia se organizar e também não conseguia planejar as refeições. Quando via, estava só pedindo no delivery, porque não tinha preparado nada. Com o passar dos dias e também vendo que isso não ia acabar tão cedo, que ficar em casa ia ser uma realidade por um bom tempo, as pessoas foram tomando um pouco mais de consciência que era necessário se organizar. Então, assim, para tudo, né? Para a rotina de vida, para os hábitos de vida e também com relação à alimentação. Então, é legal, assim, sempre pensar no dia anterior como vai ser a alimentação do dia seguinte. Fazer esse tipo de planejamento. Não necessariamente preparar tudo, mas pensar em como se organizar. Como vai ser o seu café da manhã, de que ele vai ser composto, como é que vai ser seu almoço? Você vai ter uma hora para preparar e almoçar, de fato? Vai dar tempo se você não deixar nada pré-preparado? Que horas você vai fazer isso? Você vai ficar trabalhando até 1, 2 horas da tarde e não vai dar intervalo só às 2 para o almoço? Isso às vezes vai te fazer ficar beliscando e comendo um monte de coisa inadequada? Ou você não vai nem se organizar e vai comer qualquer coisa no almoço e ficar tendo fome o resto do dia? Então, fazer esse planejamento da alimentação como se você estivesse fora de casa. Isso é uma coisa muito importante. Então, acorda, faz o seu café da manhã, já deixa o seu almoço planejado, tire um horário para almoçar. Isso também é uma coisa muito importante, porque Horário de às vezes intervalo, né? horário de intervalo do almoço. Porque às vezes, quando você está num ambiente de trabalho fora de casa, você sai para almoçar, ou você vai até a copa para almoçar, você acaba obrigatoriamente tendo esse momento. Então, em casa, também tirar esse tempo para fazer refeição, sentar à mesa e não ficar comendo na frente do computador. Então, já deixar as coisas organizadas no dia anterior para você fazer suas refeições no dia seguinte, porque assim você consegue se alimentar de forma mais adequada e não ficar comprometendo a sua alimentação com um monte de besteira ou acabar tendo que recorrer sempre a um delivery, né? Então, fazer esse planejamento e essa organização é muito importante. A Paty está dizendo aqui, minha Nutri maravilhosa. Um beijo, Paty. Um Seja beijo! bem-vinda. A Sandra está dizendo aqui, tem que criar né, rotina, tem que Tem que criar criar. rotina. A gente não consegue todo dia ir para o fogão, nem todo mundo Uhum, tem esse revezamento em casa. Às vezes está todo mundo no homework, ou está todo mundo envolvido com empresa, enfim. sim. Tem algumas dicas que eu acho importante que facilitam, né? Eu faço algumas coisas, mas eu queria que você falasse, por exemplo, que tipo de alimento é interessante ter na despensa, porque numa última hora você pode recorrer. O que que você Uhum, pode deixar organizado, por exemplo, em potes, ou o que que você pode deixar esquematizado para você lançar mão, né? sim. Uhum. Sem pensar em cozinhar todo Todos os dia. dias, né? Uhum. Por exemplo, um almoço. Se você não consegue se organizar para cozinhar para um almoço e para o jantar durante a semana, né? Se você tem pouco tempo para isso, você pode já no final de semana deixar preparado. Então você faz um cardápio simples assim, e até já deixa as coisas compradas, por exemplo, hortifruti, né? Legumes, verduras, algumas frutas que são mais perecíveis. Talvez seja necessário comprar uma vez por semana. Então, você já deixa, por exemplo, uma carne pronta do fim de semana, você pode congelar em porções e, né, já deixar as porções congeladas, tudo separadinho que vai atender a família. Alguns legumes você já pode deixar cozidos ou assados e guardar na geladeira. Uma salada crua você já deixa comprado, você também já pode deixar higienizado anteriormente, já lava direitinho, deixa também no sanitizante, né? Que nesse momento é importante a gente
traz as coisas do mercado e muitas vezes elas vêm contaminadas, então é legal antes de armazenar, lavar com água corrente, colocar de molho num cloro, existem alguns produtos específicos para isso, aí depois você pode deixar guardado. Isso daí uma saladinha super tranquilo de você preparar logo antes do almoço. Uma saladinha crua, ou mesmo deixar um legume cozinhando. Mas, por exemplo, os que levam um pouco mais de tempo, como uma carne, um arroz, um feijão, você já pode deixar preparado quando você tiver mais um tempo, seja durante a semana ou seja no fim de semana, e deixar congelado, porque aí precisou consumir, já está pronto ali, tira do congelador e já tá no esquema. Tem alguns alimentos que são coringa, que você diria assim, alimentos de alto grau de saciedade, alto nível nutricional, que é sempre bom ter disponível, porque é certo Uhum. que vai ser benéfico e que vai sustentar e bem. Uhum. Sempre tem que cuidar da ingestão de proteínas e da ingestão de boas gorduras, que são alimentos que dão mais saciedade. Então, assim, se você mantém uma ingestão proteica, e as proteínas seriam as carnes, os ovos, leite, laticínios de um modo geral, né? Carnes, iogurte, então, ovos, né? Você já pode deixar, esses alimentos são fontes proteicas, então eles dão saciedade. Então, tem essas gorduras boas também, como as castanhas, amêndoas, amendoim, pistache. Então, isso é uma coisa que demora um tempo para estragar. Então, é legal você ter também, que serve para um lanchinho, né? Outra coisa também, quando eu estava falando de alimentos que são legais, você ingerir nesse período, porque é muito necessário a gente cuidar da nossa saúde intestinal também. O intestino é considerado o segundo cérebro. Existem produção de diversos hormônios no intestino. Então, cuidar da qualidade intestinal é muito importante. Então, assim, ingerir fibras, né, através dos legumes, das verduras, das frutas, e ingerir os probióticos também, que são as bactérias boas. E você encontra, por exemplo, no iogurte. Então, o iogurte, que é uma fonte proteica também, e tem esses alimentos probióticos, ele ajuda a dar saciedade e trata seu intestino também. Então é legal ter sempre isso, essas proteínas que eu falei, essas oleaginosas, os alimentos fontes de boas gorduras. Então é sempre legal ter isso e se organizar com relação a legumes, verduras, frutas e evitar assim aqueles biscoitos açucarados, muitos doces, etc. Quando a gente fala dessa questão do alimento relacionado à memória afetiva, às vezes ele pode estar presente também, algum alimento que te traz uma memória, ou alguma coisa que te dê prazer, um doce, um bolo, alguma coisa que você goste. Ele só não deve estar inserindo na rotina da pessoa. E isso é tão interessante, né? Eu passei um tempo tentando perceber, eu comentei isso com você, tentando perceber por que que na hora do cafezinho, depois do almoço, aquela bolachinha doce, aquele pedacinho de bolo, era tão confortante. E a gente quer conforto numa hora de estresse, você quer uma válvula de escape, você quer um conforto. E aquilo depois do almoço me trazia um prazer enorme. Depois eu lembrei que minha avó fazia muitos biscoitinhos de tarde no sítio. Ela tinha Uhum, esse carinho, esse amor, e esse carinho, esse amor dela ficava muito vivo para mim na hora ali depois do almoço, né, e tal. E eu inseri isso na minha rotina, não me dei conta. E aí comprava o uhum, potinho, ninguém podia mexer na minha caixinha de biscoito, era uma briga, é só minha. Era uhum, meu ritual e tal. Super valorizei esse ritual. Mas depois que eu identifiquei o porquê desse ritual, até que fiquei mais tranquila de uhum. entender, né, o porquê desse motivo, desse ritual. Pessoal, façam perguntas aqui pra gente. Para quem está chegando agora, oi, Fernando, tudo bem? Ah, o Fernando entrou e voltou, né? Eu te vi, eu te vi. Aham, Para quem uhum. está chegando agora, a gente preparou um presente super especial. Amanhã nós vamos fazer um sorteio de uma sessão de mentoria nutricional com a Letícia Gonçalves, para os seguidores da Letícia e para os meus seguidores. Então, amanhã a gente vai publicar sobre esse super presente. Então, fiquem atentos para participarmos que estão aqui com a gente, porque é um presente muito especial desse período. Obrigada, Letícia, por essa oportunidade de oferecer isso para gente. Bom, ninguém perguntou, tá todo mundo comportado? Eu vou falar logo. A relação da dieta com o estresse, né?
Uhum. Porque eu quando recebo lá, quando a gente discute com os clientes de mentoria uma mudança de comportamento, a gente sempre discute o quanto ele está suscetível por essa mudança de comportamento. Qual é o nível de energia que essa pessoa tem para essa mudança de comportamento, né? Porque às vezes a Uhum. gente quer fazer O uma quão série de mudanças comprometida ela está, né? Isso é o uma quão coisa que eu pergunto. comprometida, o quanto as outras áreas Uhum. da vida estão bem resolvidas, né? Se a pessoa está com um grau de energia para isso, ou se ela está passando por outras questões que são muito importantes, impactantes e que trazem uma pressão psicológica muito grande, né? Para Uhum. Uhum. fazer a mentoria, né? Para se dedicar à Uhum. mentoria. E dieta é isso, né? Mudança de Sim. comportamento, mudança de É. estilo de vida. Como é E que você relaciona essa questão do muitas vezes falando disso, até retomando o comentário, a pessoa tem a tal da fome emocional, né? Não é uma fome fisiológica, porque a fome fisiológica é de fato quando o seu organismo está pedindo aquele alimento, né? Ela não é específica. Ah, estou com fome de comer um bolo. Não é, a fome fisiológica não é específica. Mas muitas vezes as pessoas têm essa fome emocional, né? Essa vontade de comer alguma coisa. Então, é muito importante isso é uma das primeiras coisas que eu trabalho, né, com os meus pacientes, isso. Ouça o seu corpo, tente identificar a sua fome, respeite a sua fome fisiológica e observe quando for uma fome emocional. Não significa que necessariamente essa fome emocional nunca vai poder ser suprida, né, com algum alimento que te dê conforto, mas que isso não vire uma rotina diária. Então, assim, quando a pessoa percebe que ela está com alguma vontade específica, ela parar e avaliar. Será que de fato eu preciso comer isto agora? Eu estou realmente com fome? Então, assim, fazer essa reflexão antes do ato de se alimentar é importante, porque o que eu vejo muitas vezes, é até uma dica que eu dou assim para quem, para um momento de reflexão inicial, é legal a pessoa anotar o que ela está comendo, mas não só anotar os alimentos, anotar as quantidades, mas também anotar o nível de fome que ela estava. Então, isso é uma experiência bem legal. Coloca o nível de fome que você estava na hora de fazer aquela refeição. E É tem de algum 1 a treino? 10. A Milena tá falando aqui, sou eu, toda emocional. A fome, A então. fome emocional. Tem algum treino que a gente possa fazer para a gente distinguir? Peraí, eu tô com uma fome, eu não tô com fome. Tô com uma ansiedade emocional? Não, peraí, eu tô com fome sim. Como é que a gente Existe uma treina essa escalinha. percepção? Uhum. Existe uma escala de fome e saciedade, uma escalinha que vem de 1 a 10, que aí você começa a identificar pelos seus sintomas físicos se você de fato está com fome ou se você está saciado. Então, assim, as pessoas sabem responder isso quando elas vão fazer a refeição. Quando a pessoa começa a fazer esse diário, mas é um diário, se você acabou de fazer a refeição, você já anota. E não deixar para fazer de noite. Ah, de noite eu anoto o que eu tiver comido. Porque a pessoa não vai conseguir captar a lembrança daquele momento que ela teve, por exemplo, na hora de fazer uma refeição. Então é importante ela anotar no momento que ela acabou de fazer a refeição, anota, coloca o grau de fome que estava. Quão faminta eu estava naquele momento? Qual foi o gatilho que te levou a comer? Também é outra questão importante de colocar. Foi um gatilho fome? Foi ansiedade? Foi um estresse? Foi porque todo mundo estava comendo, né? Às vezes é uma refeição que você nem estava com vontade de comer, mas pediu pizza. Aí quando vê, comeu 2 pedaços de pizza porque todo mundo estava comendo. Então, quando você começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, identificar o que está te levando àquele comportamento, você consegue ir mudando aos poucos seus hábitos. Então, é muito importante fazer essa identificação da fome, do gatilho que está te levando a comer aquilo e o quanto de fome você estava. Isso é um momento de reflexão bem legal, assim. Isso é uma ferramenta que eu trabalho muito assim em grupo e que eu trabalho com alguns pacientes também. E eles começam a ter insights super positivos quando eles têm esse momento de reflexão, de parar para anotar tudo que está comendo e o sentimento envolvido.
Falando de alguns sintomas do estresse, vamos fazer aqui meio que um bate-bola, que eu acho que é super legal para o pessoal memorizar, anotar. Depois nos Uhum. insights pós-live a gente pode fazer também, Pode colocar. que são Uhum. alguns sintomas de estresse e automaticamente alimentos que você deve evitar, por exemplo. É Uhum. muito comum, você falou de café e falou de insônia. Uhum. Então, evitar. O que mais para insônia, o tipo de alimento que a gente deve evitar? Vamos fazer esse bate-bola de sintoma e alimento a evitar, porque eu acho que isso ajuda também. Na verdade, não tem um alimento específico, assim. É evitar comer muito tarde, deixar para fazer a refeição muito próximo do horário de dormir. Isso não é uma coisa legal. Isso pode acabar porque você entra num processo, seu corpo vai, entrar no processo de digerir aquele alimento e isso pode acabar atrapalhando o seu sono. Então, assim, mas também tem alimentos, eu falei do café, mas também tem outros alimentos e bebidas que são fontes de cafeína. Chamate, né? Aqui no Rio as pessoas têm muito costume de tomar. Não sei como é que é em São Paulo, tem muito consumo de chamate? Não, de chamate não. Não, né? É café mesmo. É café Uhum, mesmo. Assim, do dia a dia é uhum, café. sim. Então tem o consumo do chamate, que muitas pessoas fazem também, que também é rico em cafeína, chá preto, o chocolate também. Então, esses alimentos que são muito ricos em cafeína também são melhores, é melhor você evitar ele à noite, perto do horário de dormir. Oi, Lili, boa noite. Os horários não necessariamente vão bater com os horários da família e nem sempre você consegue organizar refeições que sejam o ideal do ideal, né? Como se fosse propaganda de margarina, todo mundo na mesa, tudo bonitinho. Mas seja como for, você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que com certeza todo mundo faz uma vez, faz duas e depois esquece, que é a questão do ritual da alimentação. Como Uhum. você vai se alimentar, como você vai sentar, como você vai estabelecer atenção plena. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do ritual. Você já falou É, de estabelecer um período, né? Que é o horário sim, de sim. almoço, Uhum, enfim. uhum. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem identificar por que não se sentem saciadas com o que estão comendo. Às vezes relatam justamente isso. Eu termino de comer e ainda estou com fome. Eu falo assim, opa, o que você comeu? Comi isso. Mas você ainda estava com fome. Em quanto tempo você comeu? Ah, eu como em 5 minutos. Então, assim, praticar essa atenção plena na hora de se alimentar, o que é isso? É você colocar a mesa, né, colocar uma mesa, colocar o seu prato à mesa, sentar, seja com a família, se der para fazer, se os horários forem, né, der certo, né, ou seja sozinha, mas tirar aquele momento para fazer a refeição, para você observar o que você está comendo, para você mastigar bem, para você sentir o sabor do alimento, sentir a textura, fazer isso com mais calma. Porque, assim, muita gente faz a refeição em 5 minutos, ou no máximo 10 minutos. E às vezes, quando termina de comer, não se percebe no que comeu. Então, é muito importante fazer isso. E saboreando o alimento que você está comendo. Isso vai te fazer ficar mais saciado e conseguir comer de fato só o que seu corpo precisa e não o que a sua emoção no momento está pedindo. Mesmo além de fazer isso também com uma refeição que você está fazendo, também é importante você fazer isso com um alimento que você goste. Por exemplo, se o que te traz uma memória afetiva é um bolo, se o alimento que você gosta é chocolate, às vezes a pessoa vai comer aquele chocolate com tanta culpa que ela devora uma barra de chocolate inteira sem nem parar para pensar. E depois fica com sentimento de culpa. Então, vai comer, vai se permitir comer aquilo naquele momento. Coma com atenção plena também, coma degustando, coma saboreando, para você evitar o excesso. Então, isso é muito importante praticar. O que se chama de mindfulness eating, né? Então, mindful eating. Então, isso é muito importante. É curioso que a gente tem sempre isso, né? A gente vai num looping, né? Porque aí você come, sente culpa, aí fica, evita, aí come de novo, come exagerado, sente culpa e fica Uhum, num ciclo vicioso, né? uhum. É, a gente Isso é,
Não, só Estando em... complementando. Sim, pode falar. Essa questão da culpa, assim, também. Isso é outra questão muito importante. Independente do que você estiver comendo, não comer com culpa. Porque normalmente quando a pessoa come com culpa, ela acaba comendo mais. Então existe essa máxima, assim, quem come com culpa, come mais. Então eu já ouvi gente dizer assim, ai, tudo eu como com culpa. Quando eu vou comer uma fruta, eu estou comendo com culpa. E mesmo assim a pessoa não consegue controlar a quantidade que ingere. Às vezes isso acontece, a pessoa está acima do peso, isso está acontecendo com ela, porque ela está constantemente comendo com culpa. Então, se vai comer, se decidiu que vai comer aquele alimento, permita-se, evite comer com culpa. Isso é muito importante, Bia. Existe uma diferença de quem está frequentando, por exemplo, o escritório, está saindo de casa, está se movimentando, e quem está muito mais nesse momento que é mais intimista, né? Está mais, aspas, parado, né? Por mais que tenha essa questão do exercício, que eu queria que você falasse também, mas a relação do período de alimentação, de quanto em quanto tempo eu devo me alimentar. Uhum, uhum. Na verdade, não existe essa determinação, não, de ficar se alimentando de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Não existe essa. Por muito tempo as pessoas acreditaram nisso, né? Na verdade, é o seguinte: a gente não precisa que seja fornecido um combustível para o nosso corpo o tempo inteiro. Então, assim, tudo vai depender do que você escolhe se alimentar. Por isso que eu falo, não exceda o açúcar, não exceda o carboidrato, porque ele pode te fazer, de fato, ficar com fome e você se alimentar em intervalos muito curtos. Mas existem pessoas que comem bem com intervalos menores. Então, assim, o importante é se organizar para quando a fome não vier, independente do contexto, se está em casa ou se está saindo de casa, levar um lanche quando sai, ou ter um lanche saudável à sua disposição, é importante por causa disso, porque aí você consegue, né, se organizar um pouco melhor nessa questão das refeições. Então não tem uma orientação padrão, né? Ah, você Não está mais tem um tempo em padrão. casa, você precisa se alimentar ou de Muitas 3 em 3 horas vezes, ou fazer três não. refeições por dia. Não, isso vai Muitas depender do vezes, organismo da pessoa. quando você está mais tempo em casa, é mais provável que você esteja tendo menos gasto calórico, né? Porque você está fazendo menos atividades. Mesmo que você esteja fazendo um exercício, isso é muitíssimo importante nesse momento, né? E mesmo que você esteja fazendo, você não está se deslocando, você não está caminhando até seu trabalho, você não está saindo para almoçar. Você está dentro de casa. Por mais que você pare um momento para fazer o exercício, a sua rotina, de um modo geral, está mais sedentária. Então, as suas necessidades de energia também vão diminuir. Às vezes você passa um pouco mais de tempo dormindo nesse período, então as suas necessidades de energia vão diminuir. Então, não tem necessidade de ficar tipo, deixa eu colocar um relógio para despertar, que essa é a hora que eu vou comer. Não tem necessidade disso. É respeitar o seu corpo, o que ele está dizendo para você. Tem algumas dicas pirlim-pim-pim que você gostaria muito de dar pra gente hoje? Por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre fala assim, Bianca, quando você tiver com fome, toma uma água morna. Toma uma água morna, que vai te dar ansiedade, vai te hidratar, vai matar a sua vontade de comer, vai diminuir sua ansiedade. Toma uma água morninha, porque é o macete para você ficar de boca fechada. Você acha que tem isso, essas dicas pirlim-pim-pim? Sim, isso daí é outra coisa muito importante que tem que se fazer. A se atentar para a ingestão de líquidos. Então, muitas vezes o corpo da gente pode acabar confundindo fome com sede. Você acha que está com fome, quando na verdade você está com sede. Se você beber uma água, ou se você beber um chá, ou se você beber um suco, você vai conseguir se sentir saciado. Então, assim, antes das refeições, você está falando uma dicasinha, é legal você beber uma água antes das refeições, porque se você está com fome e aquela água faz aquele preenchimento no seu estômago, você já come um pouco menos. Ficar bebendo água ou bebendo chá nesses intervalos, você garantir que você está bem hidratado, é muitíssimo importante também. Então, isso tem que ficar atento. Deixa uma garrafinha do lado, uma garrafinha um pouco maior. Outro dia eu falei isso para uma paciente, lá, não, eu deixo a garrafinha do lado. Qual o tamanho dessa garrafinha? Tem uns 300 ml. Eu falei, não, coloca uma de 1 litro de uma vez. Aí você não tem que ficar toda hora levantando e enchendo a sua garrafinha.
Então, deixa uma garrafinha maior, porque aí você garante uma ingestão de água. E se quiser substituir também por alguns chás que goste, até chás que vão dar mais uma acalmada, é legal também fazer nesses intervalos. Que legal, essa coisa de você confundir a sede, né? Confundir a sede com a necessidade de alimento. A gente é adulto, acha que a gente consegue fazer esse discernimento o tempo todo. Numa situação de estresse não é fácil você Uhum, pensar nisso tudo, né? Então você fazer essa gestão, quando você pensa em, poxa, eu preciso performar, eu preciso ter alto nível de performance, eu preciso dar resposta para minha empresa, tomar decisão no meio, né, de um turbilhão, onde às vezes a informação não está disponível, eu preciso investigar. Então, tudo isso que você está falando vai realmente uhum, interferir, né, no meu uhum, posicionamento, na minha resposta emocional, sim, na minha reflexão, né, como é que eu vou uhum, organizo as minhas ideias para me uhum, planejar, para me desenvolver. uhum. Nós falamos de algumas coisas. Oi. Outra questão muito importante também que você está falando, uma diquinha assim, é você não ficar deixando o alimento muito à sua mão. Então, tem gente que às vezes trabalha com um pote de biscoito do lado, ou com uma barra de chocolate do lado, ou com que seja, um pote de uva passas do lado. Então, assim, essa facilidade de acesso ao alimento vai te fazer comer Vai te fazer. mais. Então, assim, coloque no seu ambiente de trabalho, mas deixe o alimento guardado distante de você. Na hora que te dá fome, independente da refeição, você vai, senta, realiza aquela refeição e pronto. Mas ficar ali com aquele alimento na sua frente vai ser muito mais difícil resistir à tentação de ficar pegando e beliscando do que se ele estiver mais distante de você. É verdade. E quando a gente vai no mercado, às vezes a gente se seduz, né? Ah, vou comprar um biscoito aqui, outro ali, e aí bota um monte de farinha no armário, né? Uhum, E aí agora, que é diferente, quando você sai, almoça e volta para o escritório, né? Você não tem acesso, às vezes, tão fácil, né? A determinada. Agora você tendo dispensa dentro de casa, você vai ali e pega, né? Aquele biscoito recheado, né? Então fica uhum, complicado. Você deixa armazenado, você vai lançar mão o tempo todo. sim, uhum. O que você tem percebido que tem sido os erros mais comuns durante o período e para quem trabalha de casa, né? Quais são os erros mais comuns? Você já falou do excesso de café, você já falou do açúcar. O que mais Uhum. você percebe, tanto alimento quanto hábito? Que são É, os erros assim mais comuns, campeão de audiência de besteira que a gente faz, que a gente precisa agora mesmo, né, parar, se atentar e uma coisa que é muito importante também, que muita gente tem dado uma excedida, é na ingestão de álcool. Então, assim, tá em casa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, para não exceder na ingestão de bebida alcoólica. Porque o álcool também é um promotor de estresse. Então a pessoa às vezes acha que encontra um afago, aquele momento de relaxamento, e excede no consumo de álcool, isso pode gerar mais estresse ainda. É a mesma questão da cafeína. Você não está tratando a causa do problema que está te gerando. E você ainda está agravando o que você tem. Então, o álcool está sendo um problema para muita gente aí nesse período. Então, atentar para isso. você Isso é acaba uma coisa muito reforçando, né? importante. Ah, eu vou relaxar e aí eu vou tomar uma cervejinha. Eu vou relaxar, vou tomar um uísque. E aí Uhum, você acaba reforçando um hábito, né? De se condicionando também para exatamente. aquele hábito, né? Uhum, uhum. Que é outra coisa super importante, né? Se você está buscando na bebida ou se está buscando em algum alimento, normalmente açucarado, uma fonte de prazer, você tem que parar e reavaliar, né? E se aquilo está virando um hábito na sua vida, qual o motivo que você está fazendo aquilo? É aquele ciclo do hábito, né? Você está praticando uma ação, aí você tem que refletir sobre o gatilho que te leva a praticar essa ação e qual recompensa você está esperando. Então, você está esperando, você está bebendo, se é uma bebida alcoólica ou um açúcar, se você espera é um prazer, você vai ter o gatilho, às vezes o gatilho é um estresse, não tem como você se livrar daquele gatilho. Aquele gatilho vai existir, vai estar presente. Então você tem que mudar a maneira como você age. Se você está buscando prazer, então busca o prazer com outra coisa, outras atividades que te dão prazer.
praticar, conversar com alguém interessante, bater um papo, ouvir uma música, tomar um banho relaxante. Então, assim, né, fazer um exercício também, que o exercício é extremamente importante para a pessoa conseguir, além do gasto calórico, né, de queimar umas calorias extras, né, que é positivo também no exercício, mas o exercício ele gera a produção de hormônios que vão dar prazer. Então, aí você, com essa maior produção de hormônios, você consegue equilibrar um pouco mais o seu corpo e não ficar buscando no alimento ou na bebida aquele prazer que você está querendo ter naquele momento. Não estou te ouvindo, Bia. Estou ouvindo nada. Vai, aham, tá. Gente, a Bia,